Para mim aquilo foi um sinal, e foi um sinal em relação a essa empresa, e aí eu decidi não ir. Aloha, seja muito bem-vindo ao canal Onda Quântica, aqui quem vos fala é Selva Salerno, trazendo mais uma história que conecta. E hoje eu quero falar um pouquinho de uma história minha, uma história particular. Alguma vez você sonhou com uma determinada coisa que, para o seu consciente, você nunca tinha visto? Isso terminou acontecendo? Como assim, Selva? Não tô entendendo. Bom, eu te explico. Há um tempo atrás, isso já faz um bom tempo, mas ficou tão claro na minha memória que eu lembro como se fosse ontem. É claro que não é bem assim, mas enfim. Eu sonhei, passei um bom tempo tendo um sonho repetido, mais ou menos assim, no espaço de um mês. Eu tive esse sonho assim umas 3 vezes, 4 vezes, e às vezes a impressão que eu tinha é que era continuidade um do outro, sabe? É uma coisa muito esquisita. E aí eu sonhei que o que eu via, na verdade, era um portão, sabe o portão daquelas casas antigas, velhas? E eu escutava o som de um relógio, um tic-toc, assim, sabe? Tic-tac, tic-tac, assim. E eu lembro somente disso, só lembro de olhar para cima e ver que nesse portão antigo, meio enferrujado, assim, tinha um símbolo, sei lá, era tipo um sol, como se fosse um brasão, sabe? Como se fosse assim, as insígnias do dono da casa. Tá certo, aí deixei estar, deixei passar. E aí eu sonhei isso umas 3, 4 vezes nesse período. Na mesma semana, eu recebi um convite de uma empresa onde eu já tinha trabalhado. E não tinha sido uma experiência muito próspera, não tinha sido uma experiência legal, sabe. Eu saí pela porta da frente, mas sabe quando você sai e você diz assim pra você: "Ah, eu não quero mais voltar aqui", sabe, "Espero que não aconteça nada, eu não quero mais ter essa experiência novamente". E aí, eu fiquei com aquilo na cabeça. Só que ao mesmo tempo, esse sonho ficava se repetindo e era uma coisa muito estranha, porque eu relembrava dessa empresa e vinha na minha mente essa questão do portão e o barulho do relógio. Era uma coisa muito estranha, assim, parece até coisa de filme de terror, sabe. Bom, no final das contas eu pensei, ponderei e alguma coisa dentro de mim dizia que aquilo não era legal. Um dia, caminhando próximo da minha casa, tinha uma casa abandonada e a minha surpresa foi de tamanha quando eu vi que tinha uns arbustos, né, a casa estava abandonada e tal, por trás desses arbustos, por cima, né, a árvore estava na frente e o portão estava atrás, não dava para ver. E a minha surpresa foi quando eu olhei assim e eu vi esse portão. Para mim aquilo foi um sinal, e foi um sinal em relação a essa empresa. E aí eu decidi não ir, decidi não voltar, até porque, eu acho, assim, que figurinha repetida não completa álbum, né, então eu acho que isso é em tudo na vida, tanto nos relacionamentos, quanto, nas empresas, quanto nas suas experiências. Eu acho que sempre é espaço, não quer dizer que você não consiga, porque tem muita gente que volta, retorna, né, às empresas e são muito felizes. Mas, eu acho que a gente sempre tem que dar uma oportunidade para o que está por vir. Hoje, depois de muito tempo, eu paro para pensar que talvez isso tenha sido uma mensagem do tempo, uma mensagem de eu, talvez num outro momento. Porque eu acredito que nós possamos, sim, nos comunicar com o nosso eu do futuro. E não de uma forma mística, né? Porque aí você vai dizer assim, ah, lá vem a Selva viajando com essas ideias malucas dela. Não, é porque o nosso cérebro é programado para isso. O nosso cérebro, ele aceita a ideia por meio do nosso inconsciente, de tudo aquilo que nós absorvemos das nossas experiências anteriores, que elas possam, sim, de forma associada, trazer uma intuição, trazer uma mensagem, né, ou até uma sincronicidade, porque o nosso cérebro, muitas vezes, ele é configurado para entender as entrelinhas que o nosso ambiente nos traz. E não porque é uma coisa mística, mas também poderia ser e está tudo bem, né? Eu não tenho nada contra o misticismo, não tenho nada contra a questão espiritual, muito pelo contrário. Eu acho que até onde a física, até onde a ciência vai, o que vem depois é meta. O que vem depois é metafísica. E tá tudo bem, gente, porque a ciência não tem explicação para tudo. E tudo está legal. Então, eu acho, eu, Selva, hoje, estudando tudo que eu estudo em relação, porque eu não sei tudo sobre neurociência, é muita coisa e eu acho que ninguém sabe, né, e muito menos sobre a física. São coisas que vão além, né. Mas eu me proponho sempre a estudar esse eu que está no passado, esse eu que está no futuro, e que sim, pode ser produto, não pode ser como acredito que é,
produto das nossas interações, produto de como nós lidamos com o nosso ambiente, como nós lidamos com as nossas missões anteriores, as nossas experiências e como nós lidamos principalmente com a questão da gente se associar a um eu futuro. Porque eu não sei se você sabe, o nosso cérebro, ele vê o nosso eu do futuro como sendo uma pessoa desconhecida. Isso mesmo. Quando você pensa no seu eu do futuro, por isso que muitas vezes você não se conecta, parece uma coisa assim que é meio surreal, parece que uma coisa, eu não vou ligar para isso, porque determinadas áreas do nosso cérebro se ativam da mesma maneira como se a gente estivesse pensando num desconhecido. Pasmem, é bem assim. Nós mesmos não aceitamos nós no futuro. Por isso que é tão difícil de a gente responder essa pergunta quando a gente, por exemplo, vai fazer uma entrevista e a pessoa pergunta assim: onde é que você se vê daqui a 10 anos? Aí a pessoa vai dizer assim: eu me vejo assim, assim, assada. Mentira, a pessoa não se vê. É muito difícil se ver, porque as áreas do nosso cérebro que se ativam, muito embora a gente esteja se projetando o tempo inteiro, a gente sabe o que a gente quer, mas a gente não consegue se enxergar dessa forma. A gente sabe, eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa, eu quero ser diretor, eu quero ser gerente, eu quero ter clientes, eu quero escrever meu livro, quero ser um best-seller, quero tudo isso. Mas é muito mais difícil você se ver nesse cenário. Pare e pensa agora, agora mesmo, agora mesmo. Pausa o vídeo e fecha os olhos e vê se você consegue se ver. Se você consegue se ver, retenha essa imagem e transmita ela para o seu inconsciente tanto quanto for possível. Como, Selva? Fechando os olhos, vendo tudo que você vê, sentindo, principalmente, percebendo o ambiente onde você se encontra, guardando, gravando tudo isso de forma consciente, para que o teu consciente convença teu inconsciente de que isso é válido, de que isso é possível e que você consegue chegar lá. E perceba, dentro desse ambiente que você está imaginando, como que se tem um som, se tem uma cor, se tem um cheiro. É muito importante que você faça isso. Mas enfim, da minha história, voltando para minha história, eu decidi não ir, optei por outro caminho. E eu acho que, no fundo, tanto o meu presente quanto o meu futuro queriam isso, né? Se eu tivesse ido por esse caminho, talvez eu não estaria hoje aqui contando isso para vocês, porque as infinitas possibilidades, elas provavelmente existam, mas o nosso futuro, nós também, o nosso próprio presente, atenta a ele. O nosso presente, ele traz experiências lá do passado e nos mostram, de certa maneira, o que pode ser. E a gente tem que ficar atento a isso. A gente tem que tentar perceber isso, porque o nosso inconsciente é o canal, é o livre canal para que o nosso eu do futuro se conecte com a gente. E se para você ficou um pouco obscuro, Selva, eu entendi, mas não entendi muito bem o que você quis dizer. Eu te convido então para o dia 5 agora, para a aula A Ciência do Eu do Futuro, onde eu vou te explicar, tintim por tintim, como tudo isso funciona, para que você consiga se conectar com esse eu do futuro e para que você consiga vislumbrar o que está vindo aí para você, aquilo que ele quer te falar, mas que muitas vezes você não quer ou não sabe ouvir. Então, se você quiser mesmo, vem comigo, o evento é gratuito, mas é um evento fechado, então eu vou pedir para você se inscrever no link que eu vou deixar aqui na descrição, ok? E se você gostou desta história, deste relato, um relato meu, e quer saber a história de várias pessoas, eu vou deixar aqui a playlist das histórias que conectam, para você ver outras caso você tenha perdido, ok? Me deixa o like, compartilhe essa ideia com várias pessoas que possam estar precisando, né, de uma orientação do seu eu do futuro ou queiram saber mais sobre isso, porque sim, seja pela física, seja pelo misticismo ou pela espiritualidade, ou seja pela neurociência, ele existe e está dentro de você, ok? Então a gente volta a se ver no próximo encontro. Grande beijo, aloha, até lá!